no Evangelho segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo de número 3, versículos 28 em diante, ficaram registradas estas palavras do Senhor Jesus. Em verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Isto porque diziam, está possesso de um espírito imundo. Uma das grandes dúvidas que pairam sobre a mente dos cristãos, principalmente dos novos convertidos que querem levar Deus a sério, é a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu, no início da minha conversão, fui muito torturado por essas dúvidas, essas questões que bailavam sobre a minha mente, sobre o meu coração, tirando-me toda a paz. Eu quero explicar para você, em rápidas palavras, o que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo, como podemos estar blasfemando contra o Espírito Santo e se já blasfemamos contra o Espírito Santo ou não. Então, com certeza, você não terá dúvida depois de ouvir este ensino, esta palavra de explicação para você. Mas antes disso, não esqueça aí, por favor, se inscreva no nosso canal, porque estamos sempre postando conteúdos bastante interessantes para você. E curta, compartilhe com alguém esta palavra, principalmente com alguém que você sabe que está passando, tem passado, já passou por problemas desse tipo, ok? Então vai lá, compartilha e aí você vai estar nos ajudando e muito. Muito bem, o que seria blasfêmia? A palavra blasfêmia. Se formos consultar o dicionário da língua portuguesa, blasfêmia significa falar mal de alguém. Insultar, isso mesmo, falar mal ou insultar. Aqui na Bíblia, a blasfêmia está sempre se referindo a Deus. Blasfêmia dos homens contra Deus, contra a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E no texto aqui que o Senhor Jesus fala sobre a blasfêmia, o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, que não terá jamais perdão, ele falou isso porque na ocasião ele estava expulsando demônios e os fariseus, os religiosos dos dias dele, aquelas pessoas que se opunham a ele, diziam que ele estava possesso de um espírito maligno e por isso expulsava os demônios. Eles diziam que ele expulsava os demônios por Beelzebu, ou seja, ele estava possesso de demônios fazendo então esta obra. E isto fez com que o Senhor Jesus Cristo falasse sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, que não teria jamais perdão, porque eles estavam atribuindo a Satanás uma obra que era do Espírito Santo, falando assim mal do Espírito Santo, insultando o Espírito da graça. E como eles seriam perdoados? Como eles poderiam ter a sua reconciliação com Deus? Se é exatamente o Espírito Santo o agente dessa reconciliação nossa com Deus. Ele é o agente da nossa regeneração com Deus. É por isso que esse pecado não tem perdão, porque não teria mais como o Espírito Santo atuar naqueles corações para promover a regeneração, para promover um arrependimento, porque eles estavam numa decisão deliberada deles de se oporem ao Espírito Santo, de insultarem ao Espírito da graça. Diferente de uma pessoa que está vivendo a vida cristã, está se esforçando para agradar a Deus, e de vez em quando vem pensamentos de blasfêmia, pensamentos de insulto contra o Espírito Santo. Eu vivenciei isso. Eu, do nada, estava muito feliz com Deus, de repente começavam a vir os pensamentos mais sujos e mais feios com relação à pessoa do Espírito Santo. Isso me deixava abatido, entristecido, e eu achava que eu não tinha mais perdão, e vivia torturado por esse pensamento. Até que um dia, um colega que trabalhava comigo numa empresa que eu trabalhei,
ele me chamou num canto, eu desabafei com ele e ele me disse essas sábias palavras: olha, Jonas, se você está preocupado com essa questão de ter blasfemado contra o Espírito Santo, de não ter mais a salvação, é sinal que você nunca blasfemou. Porque se você tivesse blasfemado, você já não estaria mais nem aí. Você não estaria preocupado com a sua salvação. Você estaria aí vivendo uma vida à la vontade, estaria vivendo uma vida de qualquer jeito, totalmente depravada, porque você não se preocuparia mais com a salvação. Se você tem essa preocupação no coração, é porque o Espírito Santo ainda está no seu coração. E aquilo me deixou muito confortado, muito aliviado, e a partir daquele dia, então, eu passei a perceber, na verdade, aqueles pensamentos não vinham de mim, mas eram pensamentos do próprio Satanás me tentando, exatamente para me tirar a alegria. E isso ele faz com muitas pessoas que têm essa preocupação. Ele instila o pensamento contra o Espírito Santo para fazer você pensar que é você quem está pensando, que é você quem está xingando, que é você quem está blasfemando. Mas, na verdade, são pensamentos insuflados, instilados pela pessoa de Satanás. Então, a gente tem que perceber a diferença entre o pecado e a tentação. Ser tentado não é pecado. Olha, e como a nossa mente é sugestiva, basta falar que é proibido alguma coisa, pensar em alguma coisa, imediatamente nós pensamos naquilo. Por exemplo, se eu disser para você agora, olha, é proibido você pensar num elefante cor-de-rosa. O que vem à sua mente imediatamente? A imagem de um elefante cor-de-rosa, porque exatamente eu disse, é proibido pensar. Então, quando nós lemos ou ouvimos uma mensagem ou estudo, ou alguém fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é algo terrível, imediatamente nós começamos a pensar ou tentar lembrar se em alguma ocasião da nossa vida nós insultamos a pessoa do Espírito Santo. E se nós não encontramos uma ocasião como essa, logo o inimigo começa a instilar pensamentos de blasfêmia no nosso coração. Então, eu quero que você fique bem mais tranquilo, calmo e fique em paz. Se você está preocupado com essa questão, pode ter certeza que você nunca blasfemou contra o Espírito Santo e você ainda tem a salvação. E esse Espírito da graça que nos chamou, esse Espírito da graça que nos uniu a Jesus, regenerou-nos, é o Espírito que continua mantendo-nos nessa graça, continua nos mantendo nessa salvação, nesse estado maravilhoso de união com Deus. Então, desfrute a sua vida com Deus, viva a vida cristã da melhor forma, da melhor maneira, servindo ao Senhor e não dando ouvidos às mentiras de Satanás. Então, que Deus te abençoe e você possa ter essa certeza no seu coração. Amém?